A Avenida Paulista fervilhava sob o sol escaldante de janeiro. Carros luxuosos deslizavam pelo asfalto, enquanto executivos apressados transitavam pelas calçadas. No 20º andar do edifício mais imponente da avenida, Augusto Mendonça observava a cidade pela janela de seu escritório. Aos 72 anos, o empresário era dono de uma das maiores construtoras do Brasil, com um patrimônio estimado em mais de 2 bilhões de reais. Augusto ajeitou a gravata e passou a mão pelos cabelos grisalhos, observando o movimento lá embaixo. São Paulo era uma cidade que ele ajudara a construir. Os arranha-céus que pontilhavam o horizonte carregavam em grande parte sua assinatura. Sua vida havia sido dedicada aos negócios, às reuniões, aos contratos, aos empreendimentos, mas naquela manhã, nada disso parecia ter importância. Senhor Mendonça, o Dr. Vieira está na linha 2, anunciou sua secretária pelo interfone. Augusto respirou fundo. Era a terceira vez que seu médico ligava naquela semana. Ele sabia o motivo, mas vinha evitando a conversa. Augusto, precisamos conversar pessoalmente sobre seus exames, disse o Dr. Vieira quando ele finalmente atendeu. Tenho um horário livre hoje às 16 horas. É importante. Às 17 horas, Augusto deixava o consultório médico com uma pasta contendo exames e receitas. O diagnóstico era inequívoco: câncer pancreático em estágio avançado. 6 meses, talvez menos. O médico falara sobre tratamentos paliativos, qualidade de vida, colocar os assuntos em ordem. Augusto escutara tudo com o mesmo semblante impassível que exibia nas negociações mais difíceis. Dentro de seu Mercedes, estacionado na garagem do hospital, Augusto finalmente permitiu que a máscara caísse. Pela primeira vez em décadas, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não era o fim que o assustava, mas a constatação do vazio que havia sido sua existência. Bilionário, poderoso, respeitado, mas sem ninguém com quem compartilhar sua dor naquele momento. Nunca se casara, não tinha filhos, seus pais haviam partido há anos, e os poucos amigos eram mais parceiros de negócios do que confidentes. Augusto dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo. O céu ganhava tons alaranjados, enquanto o dia chegava ao fim. Em um semáforo no centro da cidade, batucou impaciente no volante. Foi quando notou uma pequena figura aproximando-se do carro. Era uma menina. Não devia ter mais que 8 anos. Usava roupas simples e desgastadas, mas curiosamente limpas. Seus cabelos cacheados estavam presos em 2 tranças, e seus olhos castanhos brilhavam com uma dignidade que contrastava com sua aparente situação. Moço, desculpe incomodar. Ela disse com uma voz educada que surpreendeu Augusto. O senhor poderia me ajudar com alguns trocados? É para o remédio da minha avó. Ela está muito doente e precisa de insulina. Normalmente Augusto nem abaixaria o vidro. Anos morando em São Paulo o haviam ensinado a ser cauteloso. Mas algo naquela criança, talvez a maneira como falava ou a ausência de autopiedade em seu olhar, o fez hesitar. Como você se chama? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Júlia, respondeu ela sem titubear. Júlia Alves. E quantos anos você tem, Júlia? 8 anos, senhor. Faço 9 em março. Augusto observou a menina com curiosidade. Havia algo de especial nela, uma espécie de dignidade silenciosa que ele raramente via nos adultos com quem negociava diariamente. E onde está sua avó? No nosso apartamento, senhor. Ela não consegue sair da cama hoje. Moramos ali na ocupação do antigo Hotel Central. Augusto conhecia o lugar. Um prédio abandonado há anos, ocupado por famílias sem teto. Ironicamente, o prédio pertencera a uma construtora concorrente que falira na crise econômica de anos atrás. Era um dos poucos empreendimentos na região central que não estavam sob seu controle. Por que você não está na escola a esta hora? Hoje é sábado, senhor, respondeu Júlia com um sorriso tímido, revelando a ausência de um dente de leite. Augusto sentiu o rosto corar levemente. Perdera completamente a noção dos dias desde o diagnóstico. Retirou a carteira do bolso do paletó e pegou uma nota de R$ 100. Hesitou por um instante e então estendeu-a para a menina. Os olhos de Júlia se arregalaram. Isso é muito dinheiro, senhor. Compre o remédio para sua avó e use o restante para comida,
disse ele, surpreendendo-se com o próprio gesto. Muito obrigada, senhor. Deus lhe pague. O semáforo abriu, e Augusto seguiu seu caminho. Pelo retrovisor viu a menina atravessando a rua correndo, segurando a nota como um tesouro. Por alguma razão que não conseguia explicar, aquele breve encontro ficou ecoando em sua mente durante todo o trajeto até sua cobertura no Jardim América, um dos bairros mais nobres da cidade. Naquela noite, enquanto jantava sozinho na imensa sala de jantar de seu apartamento, Augusto não conseguia parar de pensar em Júlia. Como seria a vida daquela criança? Quem era sua avó? Por que estavam sozinhas? Onde estariam os pais da menina? Serviu-se de uma dose generosa de uísque e caminhou até a varanda. A cidade se estendia a seus pés, um oceano de luzes que já não o impressionava como antes. Pensou em seu diagnóstico, nos 6 meses que lhe restavam, e na ironia de ter acumulado tanta riqueza para não ter com quem compartilhá-la. Na manhã seguinte, contrariando todos os seus hábitos, Augusto dispensou o motorista e dirigiu sozinho até o centro. Estacionou a algumas quadras do antigo Hotel Central e caminhou até lá. O prédio, outrora elegante, estava em estado deplorável. Pichações cobriam a fachada. Janelas estavam quebradas ou tapadas com papelão e um cheiro de umidade e lixo pairava no ar. Augusto hesitou na entrada, sentindo-se completamente fora de lugar com seu terno italiano e seus sapatos lustrosos. Alguns moradores o olhavam com desconfiança. Estava prestes a desistir quando avistou Júlia saindo do prédio com uma sacola plástica. Ela o reconheceu imediatamente e correu em sua direção. "O senhor do carro!" exclamou com um sorriso. "O que faz aqui?" Augusto, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se sem palavras. "Eu vim ver como está sua avó", disse finalmente. "Se conseguiu comprar o remédio." O rosto de Júlia se iluminou. "Sim, senhor. Comprei a insulina e ainda sobrou dinheiro para a comida. Vovó está um pouquinho melhor hoje. Quer vir conhecê-la? Ela gostaria de agradecer pessoalmente." Antes que pudesse responder, Júlia já havia segurado sua mão e o puxava para dentro do prédio. Augusto sentiu um estranho conforto naquele pequeno contato humano, algo que não experimentava havia muito tempo. Subiram 4 lances de escada. O elevador não funcionava, explicou Júlia, até chegarem a um corredor estreito com várias portas. A menina parou diante da última porta e bateu suavemente. "Vovó, trouxe uma visita." Augusto seguiu Júlia para dentro do pequeno espaço que ela chamava de apartamento. Era um único cômodo com paredes descascadas e manchas de umidade no teto. Havia um colchão fino no chão, onde uma senhora idosa estava sentada, apoiada em travesseiros. Uma cortina improvisada separava um pequeno banheiro. "Vovó, este é o senhor que me ajudou ontem com o dinheiro para seu remédio", disse Júlia, apresentando Augusto. A senhora, que devia ter cerca de 70 anos, tinha o mesmo olhar digno de Júlia, apesar da aparente fragilidade. Seus cabelos brancos estavam cuidadosamente penteados e ela usava uma camisola limpa, embora remendada em vários lugares. "Muito prazer, seu... Augusto Mendonça", respondeu ele, estendendo a mão. "Conceição Alves", disse a senhora, apertando sua mão com uma força surpreendente. "Deus lhe pague pela ajuda, seu Augusto. O senhor apareceu como um anjo na hora certa." Augusto sentiu um nó na garganta. Anjo era a última coisa que ele se consideraria. "Júlia está na escola?" perguntou, tentando desviar a atenção do desconforto que sentia. "Sim, na escola pública aqui perto. É uma ótima aluna", respondeu Dona Conceição com orgulho. "Mostrei para ela desde cedo a importância dos estudos. Eu mesma fui professora, sabe? Antes de me aposentar. Agora vivemos da minha aposentadoria que mal dá para os remédios." Júlia, que havia saído por um momento, voltou com um caderno escolar. "Veja, seu Augusto, tirei nota máxima na prova de matemática." Augusto folheou o caderno genuinamente impressionado. Os exercícios estavam impecavelmente resolvidos, com uma caligrafia organizada que parecia incompatível com uma criança tão jovem. "Você gosta de matemática, Júlia?" "Gosto muito. Quero ser médica quando crescer para cuidar da vovó e de outras pessoas doentes.
A professora diz que preciso ser boa em matemática e ciências para isso. Augusto sentiu algo se mexer dentro dele. Ali, naquele ambiente de pobreza extrema, estava uma criança sonhando com um futuro que parecia impossível, mas sem se deixar abater por isso. Enquanto conversavam, Augusto notou que, apesar das condições precárias, o pequeno espaço era mantido com extremo asseio. Os poucos pertences estavam organizados, e Júlia havia decorado uma parede com desenhos coloridos. "Quem é sua mãe, Júlia? Ela não mora com vocês?" perguntou Augusto sem conseguir conter a curiosidade. Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo. Dona Conceição baixou os olhos e o sorriso de Júlia desapareceu por um momento. "Minha filha Beatriz nos deixou há 3 anos", respondeu Dona Conceição finalmente. "Um acidente. Desde então somos só eu e Júlia. Sinto muito", murmurou Augusto, arrependido de ter tocado no assunto. "Mamãe era linda", disse Júlia, recuperando o sorriso. "Tenho uma foto dela. Quer ver?" Sem esperar resposta, a menina correu até uma pequena caixa de papelão e retirou uma fotografia amassada. Mostrou-a a Augusto com reverência. Na imagem, uma jovem mulher de cabelos cacheados como os de Júlia sorria para a câmera. Tinha os mesmos olhos expressivos da filha. "Ela era mesmo muito bonita", concordou Augusto, devolvendo a foto com cuidado. Enquanto conversavam, Augusto começou a entender a dinâmica daquela pequena família. Dona Conceição, apesar da idade e da doença, lutava para criar a neta com dignidade. Júlia, por sua vez, assumira responsabilidades bem além de sua idade, cuidando da avó e ainda assim mantendo-se criança em muitos aspectos. Quando se preparava para sair, Augusto deixou discretamente um envelope com R$ 500 sobre a mesa. "Para os remédios e comida", disse, quando Júlia tentou recusar. "Não é esmola, é um presente." No caminho de volta para casa, Augusto sentia algo diferente. Uma sensação que não experimentava havia décadas. Como se, pela primeira vez em muito tempo, tivesse feito algo que realmente importava. Naquela noite, contemplando novamente a cidade pela janela de sua cobertura, Augusto tomou uma decisão. Os 6 meses que lhe restavam não seriam gastos em reuniões de negócios ou acumulando mais riqueza. Talvez finalmente houvesse encontrado um propósito para sua fortuna. E assim, sem saber, o destino de Augusto Mendonça começava a se entrelaçar com o de Júlia e Dona Conceição, em uma jornada que mudaria a vida dos 3 para sempre. Nas semanas seguintes, as visitas de Augusto à ocupação do antigo Hotel Central tornaram-se frequentes. A princípio, ele tentou manter discrição, chegando em carros mais simples e vestindo-se de maneira menos ostensiva. Mas logo sua presença se tornou conhecida entre os moradores, que o recebiam com uma mistura de curiosidade e respeito. Para Augusto, essas visitas transformaram-se no ponto alto de seus dias. Cada vez que subia aquelas escadas mal iluminadas até o pequeno apartamento onde Júlia e Dona Conceição viviam, sentia-se estranhamente mais vivo, mais presente, algo que as reuniões em seu escritório luxuoso jamais proporcionavam. Em uma dessas visitas, Augusto chegou carregando uma caixa de materiais escolares para Júlia. Cadernos novos, lápis de cor, livros infantis e até mesmo um pequeno globo terrestre. "Isso é para mim? Tudo isso?" perguntou a menina, os olhos brilhando de excitação. "Tudo seu", confirmou Augusto, sorrindo diante da reação dela. Júlia abriu um dos livros imediatamente, perdendo-se nas ilustrações coloridas. "O que se diz, Júlia?", lembrou Dona Conceição, que observava a cena sentada em uma cadeira de plástico que Augusto havia trazido na semana anterior. "Muito obrigada, seu Augusto", exclamou a menina, abraçando-o impulsivamente. Augusto ficou imóvel por um momento, surpreso pelo gesto. Não se lembrava da última vez que alguém o abraçara assim, sem segundas intenções, sem querer nada em troca. Lentamente, retribuiu o abraço, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. "De nada, pequena." Enquanto Júlia explorava seus novos tesouros, Augusto e Dona Conceição conversavam. A saúde da idosa continuava frágil, mas os remédios que Augusto providenciara estavam ajudando a estabilizar sua condição.
Ainda assim, ele notava a respiração ofegante e o cansaço constante que ela tentava disfarçar. A senhora deveria consultar um especialista, sugeriu ele. Conheço excelentes cardiologistas. Dona Conceição balançou a cabeça, sorrindo com resignação. Seu Augusto, pessoas como nós não conseguem nem marcar consulta no posto de saúde, quanto mais com especialistas. Deixe isso comigo, insistiu ele. Providenciarei tudo. A conversa foi interrompida quando Júlia aproximou-se segurando um pedaço de papel. Fiz um desenho para o senhor, disse timidamente, para agradecer por tudo. Augusto pegou o desenho e sentiu um nó na garganta. Era uma representação simples de 3 figuras. Uma pequena, claramente Júlia, uma curvada, Dona Conceição, e uma alta com asas, que só podia ser ele mesmo. Acima, com a caligrafia cuidadosa da menina, estava escrito: Minha família e nosso anjo guardião. Está lindo, Júlia, conseguiu dizer finalmente. Vou guardar para sempre. Naquela noite, em sua cobertura silenciosa, Augusto contemplou o desenho por horas. Algo fundamental estava mudando dentro dele. A barreira que construíra ao longo de décadas, feita de ambição, pragmatismo e uma descrença generalizada no ser humano, começava a rachar. Pendurou o desenho na geladeira com ímãs, como vira em filmes, onde famílias normais exibiam as criações de seus filhos. Era o primeiro presente sincero que recebia em mais de 50 anos. Na semana seguinte, Augusto chegou à ocupação mais cedo que o habitual. Havia marcado uma consulta para Dona Conceição com o melhor cardiologista de São Paulo, um velho conhecido que devia alguns favores a ele. Ao chegar ao corredor que levava ao apartamento, ouviu vozes alteradas. Um homem corpulento de meia-idade discutia com Dona Conceição à porta do pequeno cômodo. O aluguel está atrasado há 2 meses, gritava o homem. Ou paga até amanhã, ou vão para a rua. Aluguel? Interveio Augusto, aproximando-se. Pensei que isto fosse uma ocupação. O homem virou-se, surpreso com a interrupção. Mediu Augusto de cima a baixo, notando o terno bem cortado e o relógio caro. E quem é você? O advogado dela? Perguntou com desdém. Sou um amigo da família, respondeu Augusto calmamente. E gostaria de entender por que a senhora está sendo cobrada por um espaço em um prédio ocupado. O homem pareceu desconcertado por um momento, mas logo recuperou a postura agressiva. Olha aqui, seu playboy. Não é porque o prédio é ocupado que não tem regras. Eu organizo tudo aqui, e todos pagam uma taxa de manutenção. Ela está devendo R$ 200. Augusto encarou o homem por um longo momento. Em outros tempos, teria simplesmente ignorado aquele tipo de situação ou chamado seus seguranças para resolver. Mas agora, diante do medo nos olhos de Dona Conceição e de Júlia, que observava tudo da porta, sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. R$ 200? Perguntou, retirando a carteira do bolso. Contou 4 notas de 100 e estendeu ao homem. Aqui estão 400, 2 meses atrasados e 2 adiantados. E se eu souber que está importunando-as novamente, teremos uma conversa muito diferente. O tom de sua voz deixava claro que não era apenas uma ameaça vazia. O homem, pressentindo que estava diante de alguém com poder real, pegou o dinheiro e afastou-se resmungando. Obrigada, seu Augusto, disse Dona Conceição, visivelmente aliviada. Esse Valdemar se acha o dono do prédio. Cobra de todos, principalmente dos mais vulneráveis. Por que não me contou sobre isso? O senhor já faz tanto por nós. Não queria incomodar mais. Augusto respirou fundo, controlando a irritação. Não com Dona Conceição, mas com a situação em que aquelas 2 pessoas que começava a amar viviam. Vamos, está na hora da sua consulta. No consultório do Dr. Ribeiro, o contraste entre o luxo do ambiente e a simplicidade de Dona Conceição e Júlia era evidente. A sala de espera tinha poltronas de couro, revistas importadas e uma recepcionista que olhou com desconfiança para as roupas simples da idosa e da menina. Apenas o nome de Augusto Mendonça fez com que fossem tratadas com um mínimo de cortesia. Após uma bateria de exames, o diagnóstico foi confirmado. Dona Conceição sofria de insuficiência cardíaca avançada, complicada pela diabetes.
Seu coração funcionava a menos de 40% da capacidade normal. Precisaria de medicamentos mais potentes e, possivelmente, de uma cirurgia no futuro. Enquanto aguardavam os exames, Júlia explorava fascinada o consultório médico, observando os equipamentos e fazendo perguntas ao Dr. Ribeiro, que, surpreendentemente, respondia com paciência à curiosidade da menina. Ela vai ser médica um dia, comentou Dona Conceição com orgulho. Tem inteligência para isso, concordou o médico. E muita curiosidade, o que é fundamental. No caminho de volta, Augusto permaneceu pensativo, digeria as informações recebidas e calculava o que poderia fazer. A condição de Dona Conceição era séria, mas não irremediável se recebesse o tratamento adequado. Seu Augusto, o senhor está bem? Perguntou Júlia, notando seu silêncio. Estou sim, pequena, só pensando. Em quê? Em como a vida dá voltas, respondeu ele vagamente. De volta à ocupação, Augusto ajudou Dona Conceição a se acomodar e explicou em detalhes o tratamento prescrito pelo médico. Já havia providenciado todos os medicamentos, organizando-os em uma caixinha com compartimentos marcados por dia e horário. Isso é muita bondade, seu Augusto, disse a idosa visivelmente emocionada. Por que está fazendo tudo isso por nós? Augusto hesitou, surpreso com a pergunta direta. Como explicar que aquelas duas pessoas haviam dado um novo sentido aos seus últimos meses de vida? Como dizer que pela primeira vez em décadas sentia que estava fazendo algo genuinamente importante? Digamos que vocês estão me ajudando mais do que imaginam, respondeu finalmente. Naquela noite, ao retornar para casa, Augusto encontrou seu advogado, Dr. Peçanha, aguardando-o na sala de estar de sua cobertura. Havia marcado uma reunião para discutir seu testamento, algo que vinha adiando desde o diagnóstico. Augusto, precisamos definir isso, insistiu o advogado, que também era um dos poucos que poderia chamar de amigo. Seu patrimônio é extenso e complexo. Sem um testamento claro, será um caos jurídico. Servindo-se de um uísque, Augusto contemplou a cidade iluminada pela janela. Tenho pensado muito nisso, Carlos, disse finalmente. E acho que finalmente sei o que quero fazer. Ótimo. Quais instituições de caridade vai beneficiar? A fundação do hospital? A universidade que leva seu nome? Nada disso, respondeu Augusto, virando-se para encarar o amigo. Quero deixar tudo para uma menina de 8 anos, uma menina que conheci há poucas semanas e que mudou completamente minha perspectiva. O Dr. Peçanha quase engasgou com sua bebida. Você está brincando, certo? Nunca falei tão sério. Nos 40 minutos seguintes, Augusto contou ao advogado sobre Júlia e Dona Conceição, sobre o encontro no semáforo, as visitas à ocupação e como aquela criança havia despertado nele sentimentos que julgava extintos. Augusto, entendo sua admiração por essa menina. Mas deixar uma fortuna de 2 bilhões para uma criança desconhecida é loucura. Seus primos vão contestar o testamento imediatamente. Será uma batalha legal interminável. Meus primos que nunca se importaram comigo, que só aparecem em festas de fim de ano por obrigação, eles que tentem. Dr. Peçanha suspirou, reconhecendo a determinação no olhar do amigo. Se é isso mesmo que quer, há uma maneira mais segura de fazer. Uma que ninguém poderá contestar legalmente. Estou ouvindo. A adoção. Se você adotar legalmente a menina, ela se torna sua herdeira natural. Nem o melhor advogado do país poderia contestar isso. Augusto ficou em silêncio, absorvendo a ideia. Nunca havia considerado a paternidade antes. Sua vida fora completamente dedicada aos negócios. Mas agora, com o tempo se esgotando, a ideia de deixar um legado que não fosse apenas material começava a fazer sentido. Você acha que eu seria um bom pai, Carlos? Mesmo que por pouco tempo? A vulnerabilidade na voz de Augusto surpreendeu o advogado, que o conhecia há mais de 3 décadas. Honestamente, nunca pensei em você como material para pai, mas vi algo diferente em seus olhos quando falava sobre essa menina. Talvez seja exatamente o que ambos precisam. Na manhã seguinte, Augusto acordou com uma clareza que não sentia há anos. A ideia que inicialmente o assustara, adotar Júlia,
agora parecia a coisa mais natural do mundo. Não seria apenas uma maneira de garantir que sua fortuna fosse para a menina, mas uma chance de experimentar, mesmo que brevemente, algo que sempre evitara. Uma família. Durante o café da manhã, elaborou mentalmente um plano. Primeira e mais urgentemente, precisava tirar Júlia e Dona Conceição daquela ocupação. Depois, iniciaria o processo de adoção, algo que sabia ser complicado, mas para o qual usaria toda a sua influência e recursos. Enquanto dirigia para a ocupação naquela manhã, sentia-se estranhamente leve. Pela primeira vez desde o diagnóstico, não pensava no tempo que lhe restava, mas no que poderia fazer com ele. Ao chegar, encontrou uma movimentação incomum. Ambulâncias estavam paradas em frente ao prédio e moradores aglomeravam-se na entrada. Seu coração acelerou. "O que aconteceu?" perguntou a um rapaz que observava a cena. "Uma senhora passou mal lá em cima. Acho que foi o coração." Augusto sentiu o sangue gelar nas veias. "Qual senhora? De que andar?" "Do quarto. Uma idosa que mora com a netinha. Dizem que foi grave." Sem esperar mais, Augusto correu para dentro do prédio, ignorando os olhares e as vozes que tentavam detê-lo. Subiu os 4 lances de escada em tempo recorde, o coração martelando no peito, não apenas pelo esforço físico. No corredor, viu paramédicos saindo do apartamento de Dona Conceição com uma maca. Sobre ela, a idosa estava inconsciente, com uma máscara de oxigênio no rosto. Atrás, segurando a mão da avó e chorando silenciosamente, vinha Júlia. "O que aconteceu?" perguntou Augusto, aproximando-se da menina. "Vovó, ela caiu quando estava fazendo o café", soluçou Júlia. "Não acordou mais. Eu chamei a vizinha e ela chamou a ambulância." Augusto abraçou a menina, que agora chorava abertamente contra seu peito. "Ela vai ficar bem", prometeu, embora não tivesse certeza disso. "Vamos acompanhá-la até o hospital." Enquanto os paramédicos desciam cuidadosamente as escadas com a maca, Augusto tomou uma decisão que mudaria o curso das 3 vidas para sempre. Não permitiria que Júlia e Dona Conceição voltassem àquele lugar, independentemente do que acontecesse a partir daquele momento. "Para qual hospital estão levando-a?" perguntou a um dos paramédicos quando chegaram à ambulância. "Hospital Municipal de Vila Nova Cachoeirinha." "Não", interveio Augusto com firmeza. "Levem-na para o Hospital Albert Einstein. Eu me responsabilizo por todas as despesas." O paramédico olhou-o com desconfiança. "Senhor, não posso mudar o destino sem autorização. Além disso, o Einstein é particular e..." Augusto interrompeu-o, retirando um cartão de visitas e seu celular. "Ligue para este número. É o diretor do Einstein. Diga que Augusto Mendonça solicitou atendimento de emergência para uma paciente cardíaca. Enquanto isso, vou transferir R$ 50.000 para a conta do hospital para cobrir os custos iniciais." O tom de autoridade e a menção ao nome conhecido fizeram efeito. Após uma breve ligação, o paramédico assentiu. "Tudo certo, senhor. Levaremos a paciente para o Einstein. Eu e a neta iremos logo atrás", informou Augusto, pegando a mão de Júlia. Enquanto a ambulância partia com sirenes ligadas, Augusto olhou para a menina, cujos olhos ainda transbordavam lágrimas. "Júlia, sua avó vai receber o melhor tratamento possível. Prometo. E quando ela melhorar, tenho uma proposta muito importante para fazer a vocês duas." A menina assentiu silenciosamente, confiando naquele homem que aparecera em suas vidas como um verdadeiro anjo guardião. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquela emergência seria o catalisador para uma transformação ainda maior na vida dos 3. O contraste entre os corredores imaculados do Hospital Albert Einstein e o ambiente deteriorado da ocupação não poderia ser maior. Enquanto Dona Conceição era levada para a UTI cardiológica, Augusto providenciava todos os trâmites administrativos, assinando autorizações e garantindo que a idosa recebesse o melhor atendimento possível. Júlia permanecia em silêncio, sentada na sala de espera luxuosa, suas pequenas pernas balançando sem alcançar o chão. Seus olhos vermelhos de tanto chorar observavam com fascinação e medo o vai-vem de médicos, enfermeiras e equipamentos sofisticados. "Ela vai ficar boa, seu Augusto?" perguntou finalmente,
sua voz quase um sussurro. Augusto sentou-se ao lado dela, tentando encontrar palavras que fossem ao mesmo tempo honestas e reconfortantes. Os médicos aqui são os melhores, Júlia. Estão fazendo tudo o que é possível para ajudar sua avó. Mas e se eles não conseguirem? A pergunta, carregada de medo infantil e sabedoria além da idade, atingiu Augusto como um soco. Como explicar a uma criança de 8 anos que, às vezes, não importa quanto dinheiro, poder ou influência se tenha, algumas coisas simplesmente estão fora de controle? Ele, que acabara de receber sua própria sentença, sabia disso melhor que ninguém. Sua avó é forte, Júlia, respondeu finalmente, e tem você para voltar. Isso a tornará ainda mais forte. A menina assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Recostou-se contra o braço de Augusto com uma naturalidade que o surpreendeu, como se aquele gesto de buscar conforto nele fosse algo habitual entre eles. Após 2 horas de espera angustiante, um médico aproximou-se. Era o Dr. Santos, chefe da cardiologia, que Augusto conhecia de eventos beneficentes. Senhor Mendonça, cumprimentou o médico com um aperto de mão. A paciente está estabilizada. Foi um infarto grave, mas conseguimos intervir a tempo. Ela precisará de uma cirurgia para colocar um stent coronariano, mas antes precisamos esperar que se recupere um pouco. Quando poderemos vê-la? Se perguntou Augusto. Ela está sedada e ficará assim pelo menos até amanhã. Sugiro que vocês vão descansar e retornem pela manhã. Augusto agradeceu ao médico e voltou-se para Júlia, que tentava absorver as informações médicas complexas. Sua avó está descansando agora, pequena. Amanhã poderemos visitá-la. Mas onde vamos dormir hoje? Perguntou Júlia, a preocupação evidente em seu rosto. Não posso voltar sozinha para o apartamento. Augusto hesitou apenas por um segundo. Você virá para minha casa, Júlia. Tenho um quarto de hóspedes onde ficará confortável. E amanhã, bem cedo, voltaremos para ver sua avó. A sugestão, que em outras circunstâncias poderia parecer precipitada, era a única opção viável. Augusto não consideraria nem por um momento deixar a menina voltar sozinha para a ocupação ou entregá-la temporariamente aos cuidados de estranhos. Chegaram à cobertura de Augusto quando já anoitecia. O porteiro e o segurança do prédio não conseguiram disfarçar a surpresa ao ver o sempre solitário empresário acompanhado de uma criança. Boa noite, José, cumprimentou Augusto ao porteiro. Esta é Júlia, minha amiga. Ela ficará hospedada comigo por alguns dias. Boa noite, senhor. Boa noite, menina, respondeu o porteiro, ainda visivelmente curioso. No elevador privativo que levava diretamente à cobertura, Júlia permanecia em silêncio, intimidada pela opulência do edifício. Quando as portas se abriram diretamente para o hall de entrada do apartamento, seus olhos se arregalaram em espanto. — O senhor mora aqui sozinho? Perguntou, observando o amplo living, decorado com obras de arte, o pé direito duplo e as janelas que iam do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica de São Paulo. — Sim, respondeu Augusto, subitamente consciente do vazio daquele espaço imenso. — Venha, vou mostrar onde você vai dormir. Conduziu Júlia pelo apartamento, mostrando-lhe a sala de jantar, a biblioteca, a sala de música com um piano que ninguém tocava há anos, e finalmente o quarto de hóspedes. Era um cômodo amplo com uma cama king size, decorado em tons neutros como todo o restante da casa, elegante, impecável e completamente desprovido de personalidade ou calor humano. — Este banheiro é só meu? Perguntou Júlia, maravilhada com o banheiro em suíte com banheira de hidromassagem. — Só seu, confirmou Augusto, percebendo como coisas que considerava banais podiam parecer extraordinárias para a menina. — Vou pedir para Margarida, minha governanta, trazer toalhas limpas e preparar algo para jantarmos. Enquanto Júlia explorava timidamente o quarto, Augusto telefonou para Margarida, que não morava no apartamento, mas vinha diariamente. Explicou rapidamente a situação e pediu que ela providenciasse não apenas o jantar, mas também roupas e itens de higiene pessoal adequados para uma menina de 8 anos. Margarida, uma senhora de meia-idade que trabalhava para Augusto há mais de 15 anos, chegou em tempo recorde, trazendo consigo sacolas de uma loja de departamentos próxima. Sua expressão ao conhecer Júlia
Foi de surpresa inicial, seguida por um sorriso caloroso. "Então você é a Júlia", disse ela, avaliando a menina com olhos experientes de quem criara 3 filhos. "Que lindas tranças! Vamos dar um banho quente em você e depois comer algo gostoso, que tal?" A menina, inicialmente tímida, logo se sentiu à vontade com Margarida. Enquanto a governanta ajudava Júlia com o banho e a troca de roupas, Augusto permaneceu na sala, ao telefone com seu advogado, discutindo os primeiros passos para o processo de adoção. A situação, embora precipitada pelas circunstâncias, apenas acelerava planos que já vinham se formando em sua mente. "Augusto, não é tão simples", explicava Dr. Peçanha. "Mesmo com toda a sua influência, uma adoção exige avaliações psicológicas, visitas de assistentes sociais, comprovação de que a criança realmente não tem outros parentes que possam cuidar dela. A avó é a única parente viva", informou Augusto, "e agora está hospitalizada com problemas cardíacos graves. A menina não tem para onde ir. Isso pode facilitar uma guarda provisória, mas para a adoção definitiva, precisaremos do consentimento da avó ou da comprovação de que ela está incapacitada de cuidar da neta." Augusto sentiu um aperto no peito. Não queria de forma alguma aproveitar-se da fragilidade de Dona Conceição ou pressioná-la a abrir mão da neta. Sua intenção era incluir a avó em seus planos, oferecer a ambas uma vida confortável pelo tempo que lhe restava. "Vamos por partes", decidiu. "Primeiro quero garantir a guarda provisória para que Júlia possa ficar legalmente comigo, enquanto a avó se recupera. Depois, conversarei com Dona Conceição sobre a adoção." Quando desligou o telefone, sentiu o aroma de comida caseira vindo da cozinha. Encontrou Júlia sentada à mesa da copa, um ambiente mais aconchegante que a formal sala de jantar, vestindo um pijama novo com estampa de unicórnios. Seu cabelo ainda estava úmido do banho, e ela parecia mais relaxada, embora a preocupação com a avó ainda estivesse visível em seus olhos. "Seu Augusto, a dona Margarida fez macarrão com molho de tomate. É meu preferido", exclamou a menina, um breve sorriso iluminando seu rosto. "Que sorte a nossa", respondeu Augusto, sentando-se ao seu lado, algo que jamais fazia. Normalmente jantava sozinho na enorme mesa da sala de jantar, frequentemente trabalhando em seu tablet enquanto comia. Durante o jantar, observou como Júlia, apesar da situação difícil, mantinha modos impecáveis à mesa. Comia com cuidado, usava o guardanapo e agradecia a Margarida a cada refil de suco. Era evidente que Dona Conceição, apesar das dificuldades materiais, havia criado a neta com valores sólidos. "Sua avó ensinou você a ter esses bons modos?" perguntou genuinamente curioso. "Sim", respondeu Júlia com orgulho. "Vovó diz que educação não custa nada e vale muito. Ela era professora, sabia? Ela me contou. Que matéria ela ensinava? Português e literatura. Ela sabe um montão de poemas de cor. E à noite, antes de dormir, ela sempre lê histórias para mim, mesmo quando está muito cansada." A menção à rotina noturna fez Júlia ficar subitamente séria, lembrando-se que esta seria a primeira noite longe da avó. Percebendo a mudança de humor, Augusto tentou distraí-la. "Você gostaria de ouvir uma história antes de dormir hoje também?" Os olhos de Júlia se arregalaram. "O senhor sabe contar histórias?" Augusto sorriu. "Não sou tão bom quanto sua avó, tenho certeza. Mas posso ler algo para você. Tenho alguns livros infantis na biblioteca que eram meus quando criança." Após o jantar, Margarida ajudou Júlia a escovar os dentes, enquanto Augusto procurava na biblioteca os livros mencionados. Encontrou-os em uma caixa empoeirada no fundo de uma estante. O Pequeno Príncipe, Reinações de Narizinho, Peter Pan, clássicos que não tocava há mais de 60 anos. Quando entrou no quarto de hóspedes, encontrou Júlia já acomodada na enorme cama, parecendo ainda menor em meio aos travesseiros e lençóis de linho egípcio. Margarida havia se despedido, prometendo voltar cedo na manhã seguinte para preparar o café. "Que livro o senhor vai ler?" perguntou Júlia, curiosa. Augusto mostrou Reinações de Narizinho. "Minha mãe lia este para mim quando eu tinha mais ou menos a sua idade", contou, sentando-se na beirada da cama. "É sobre uma menina muito esperta e seu boneco de sabugo de milho. O senhor ainda tem sua mãe?"
perguntou Júlia inocentemente. A pergunta pegou Augusto desprevenido. Fazia tanto tempo que não falava sobre seus pais que a menção a eles pareceu estranha. Não, Júlia. Meus pais se foram há muito tempo. Eu era jovem ainda. O senhor tem irmãos ou filhos? Não tenho irmãos nem filhos. Sempre fui muito dedicado ao trabalho. Então o senhor é sozinho? Perguntou ela, com aquela franqueza desarmante das crianças. Augusto hesitou. A pergunta, aparentemente simples, tocava em um ponto profundo que ele raramente confrontava. Sim, sou sozinho. Isso é triste, comentou Júlia com genuína compaixão. Ninguém deveria ser sozinho. As palavras vindas daquela criança que enfrentava suas próprias dificuldades atingiram Augusto com força inesperada. Por um momento, sentiu a garganta apertar. Bem, conseguiu dizer finalmente. Vamos à história? Começou a ler as aventuras de Narizinho e Emília no Reino das Águas Claras. A princípio, sua leitura era mecânica, mas gradualmente foi se deixando envolver pela narrativa e pelas reações entusiasmadas de Júlia. Modular a voz para diferentes personagens, algo que jamais imaginara fazer, veio naturalmente. Quando percebeu que a menina começava a adormecer, fechou o livro suavemente. Continuamos amanhã, está bem? Está bem, murmurou Júlia sonolenta. Então, num impulso, levantou-se e deu um beijo na bochecha de Augusto. Boa noite, seu Augusto. Obrigada por cuidar de mim e da vovó. Boa noite, pequena, respondeu ele, tocando levemente onde os lábios dela haviam pousado, um gesto quase reverente. Saiu do quarto deixando a porta entreaberta e uma luminária suave acesa, como Margarida havia sugerido. No corredor, parou por um momento, tentando processar a avalanche de emoções que o inundava. Em menos de 24 horas, sua vida ordenada e solitária havia sido completamente transformada. O silêncio opressivo de sua cobertura agora parecia diferente, preenchido por uma presença pequena, mas poderosa. Dirigiu-se ao seu próprio quarto, mas antes de entrar mudou de ideia e foi até a cozinha. Pegou o desenho que Júlia lhe dera semanas antes, Minha Família e Nosso Anjo Guardião, e levou-o consigo. Colocou-o sobre o criado mudo, onde seria a primeira coisa que veria ao acordar. Naquela noite, apesar da gravidade da situação que os havia trazido até ali, Augusto dormiu mais tranquilo do que em anos. A decisão que tomara e o plano que começava a formular davam um novo propósito aos seus últimos meses de vida. Na manhã seguinte, foi acordado por sons incomuns, risadas infantis e o barulho de utensílios na cozinha. Por um momento, ficou desorientado, até que os eventos do dia anterior voltaram à sua mente. Levantou-se rapidamente. Na cozinha, encontrou Júlia, ajudando Margarida a preparar o café da manhã. A menina, ainda de pijama, estava em pé sobre um banquinho, mexendo uma tigela de massa de panquecas. Ao ver Augusto, seu rosto se iluminou. Bom dia, seu Augusto. Estamos fazendo panquecas. A dona Margarida disse que o senhor gosta com mel. Bom dia, Júlia. Bom dia, Margarida, respondeu ele surpreso com a cena doméstica. Sim, gosto com mel, mas você não precisa ajudar, pequena. Eu gosto de ajudar, respondeu Júlia simplesmente. Em casa, sempre ajudo a vovó na cozinha. A menção à avó trouxe de volta a realidade da situação. Terminado o café, ambos se prepararam para voltar ao hospital. Augusto notou que Júlia estava ansiosa, embora tentasse não demonstrar. Vamos levar flores para a vovó? Perguntou ela enquanto entravam no carro. Ela adora girassóis. Claro, concordou Augusto, fazendo uma nota mental para parar em uma floricultura no caminho. No hospital, foram informados que Dona Conceição havia sido transferida da UTI para um quarto particular. Estava consciente e seus sinais vitais estavam estáveis, embora ainda precisasse de monitoramento constante. Quando entraram no quarto, Júlia correu para abraçar a avó, com cuidado para não disturbar os diversos tubos e sensores ligados a ela. Vovó, que saudade! Dona Conceição, apesar da palidez e do evidente cansaço, sorriu ao ver a neta. Seus olhos, porém, demonstravam preocupação. Meu amor, você está bem? Onde você dormiu?
Na casa do seu Augusto, vovó. É um apartamento enorme, parece castelo de princesa, e tem banheira que faz bolhas. A idosa lançou um olhar questionador a Augusto, que se apressou em explicar. Não havia como deixá-la voltar sozinha para a ocupação, Dona Conceição. Meu apartamento tem muito espaço, e minha governanta ajudou a cuidar dela. Júlia se comportou perfeitamente. A expressão da senhora suavizou-se, e ela estendeu a mão para Augusto. Obrigada por cuidar da minha menina, disse com voz fraca. E por me trazer para este hospital. O médico me disse que foi o senhor quem providenciou tudo. Não precisa agradecer, respondeu Augusto, apertando suavemente a mão dela. Vocês duas são importantes para mim. A admissão, feita espontaneamente, surpreendeu a si mesmo. Mas era verdade. Em poucas semanas, aquela avó e sua neta haviam se tornado as pessoas mais importantes em sua vida. O Dr. Santos entrou no quarto, interrompendo o momento. Após examinar Dona Conceição, ele pediu para falar com Augusto em particular. No corredor, o médico foi direto. Senhor Mendonça, a paciente está estável, mas seu quadro é delicado. Além do infarto, a diabetes comprometeu significativamente seus rins. Ela precisará de uma cirurgia para colocar um stent, mas também de cuidados contínuos após a alta hospitalar. O ambiente onde ela vivia, segundo me informaram, não oferece condições adequadas para sua recuperação. Augusto assentiu, já tendo chegado à mesma conclusão. Doutor, já decidi que nem Dona Conceição nem a neta voltarão para aquele lugar. Estou providenciando para que ambas se mudem para meu apartamento, onde terão todo o conforto e assistência necessários. O médico pareceu aliviado, mas ainda preocupado. A senhora precisará de cuidados de enfermagem pelo menos inicialmente, e terá que seguir uma dieta rigorosa, além de tomar vários medicamentos. Providenciarei tudo isso, garantiu Augusto. Contratarei enfermeiras em tempo integral e um nutricionista. Quanto tempo ela ficará internada? Se tudo correr bem com a cirurgia que está programada para amanhã, provavelmente mais 5 ou 6 dias. Augusto agradeceu ao médico e voltou para o quarto, onde encontrou Júlia mostrando à avó os desenhos que fizera enquanto esperava. A cena, avó e neta compartilhando um momento de carinho em meio à adversidade, comoveu-o profundamente. Ali estava algo que todo seu dinheiro não pudera comprar: amor genuíno, incondicional. Sentou-se ao lado da cama e, quando Júlia fez uma pausa, aproveitou para abordar o assunto que o preocupava. Dona Conceição, precisamos conversar sobre o que acontecerá quando a senhora receber alta. A idosa olhou-o com apreensão. O médico disse que vou precisar de muitos cuidados. Exatamente. E por isso, gostaria de convidar a senhora e Júlia para morarem em meu apartamento. É espaçoso, confortável, e poderei providenciar toda a assistência médica que a senhora precisar. A proposta pegou Dona Conceição de surpresa. Seu Augusto já fez tanto por nós. Não podemos aceitar mais isso. Pode sim, vovó, interveio Júlia animadamente. O apartamento é lindo e tem tanto espaço que a gente nem vai incomodar. Augusto sorriu com o entusiasmo da menina. Júlia está certa, e não é um favor, Dona Conceição. É um desejo sincero de ajudar vocês. A idosa estudou o rosto de Augusto por um longo momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. O que viu pareceu tranquilizá-la. O senhor tem um bom coração, seu Augusto. Sempre soube, desde a primeira vez que apareceu na ocupação. Mas preciso ser honesta. Não sei quanto tempo poderei ficar com vocês. Minha saúde... Não se preocupe com isso agora, interrompeu Augusto gentilmente. O importante é que a senhora se recupere. E quanto ao tempo... Bem, nenhum de nós sabe quanto tempo temos, não é mesmo? A ironia de suas próprias palavras não lhe escapou. Ele, que sabia exatamente, ou aproximadamente, quanto tempo lhe restava falando sobre a incerteza da vida. Mas decidiu que aquele não era o momento de revelar seu próprio diagnóstico. Haveria tempo para isso, quando Dona Conceição estivesse mais forte. Por enquanto, contentava-se em saber que poderia oferecer a Júlia e sua avó conforto e segurança. O resto, a adoção, o testamento, o legado, seria discutido quando o momento fosse apropriado.
Olhando para Júlia, que agora mostrava animadamente à avó os novos livros que Augusto prometera comprar para ela, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Quaisquer que fossem as complicações legais e burocráticas que surgiriam, ele estava determinado a superá-las. Em seus últimos meses de vida, havia encontrado finalmente um propósito. E esse propósito tinha tranças, olhos curiosos e um futuro que ele faria tudo para proteger. Nas semanas que se seguiram à alta hospitalar de Dona Conceição, a cobertura de Augusto transformou-se completamente. O apartamento, que antes refletia a elegância fria e impessoal de seu proprietário, começou a ganhar toques de calor e vida. O quarto de hóspedes, agora oficialmente o quarto de Júlia, havia sido redecorado com papel de parede colorido, prateleiras cheias de livros infantis e uma escrivaninha onde a menina fazia suas tarefas escolares. Augusto havia providenciado sua transferência para o Colégio Santa Mônica, uma das melhores escolas particulares de São Paulo, a apenas alguns quarteirões de distância do apartamento. Para Dona Conceição, o antigo escritório de Augusto no andar inferior da cobertura foi convertido em uma suíte espaçosa com todas as adaptações necessárias para seu conforto. Uma enfermeira, Roberta, vinha diariamente para ajudar com os medicamentos e procedimentos de saúde, e um fisioterapeuta realizava sessões 3 vezes por semana para auxiliar em sua recuperação. A presença de Júlia e sua avó trouxera mudanças sutis mas significativas à rotina de Augusto. As refeições, antes solitárias e frequentemente ignoradas em favor do trabalho, tornaram-se momentos de convivência. As noites eram preenchidas com sessões de leitura no quarto de Júlia, que agora se estendiam por capítulos inteiros, com Augusto descobrindo um talento inesperado para dar vozes diferentes a cada personagem. Naquela manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã na varanda ensolarada, Augusto observava a interação entre avó e neta. Dona Conceição, embora ainda visivelmente frágil, parecia mais animada. A cor voltara às suas faces e ela ganhara um pouco de peso após semanas de alimentação adequada. "Seu Augusto, posso pegar mais suco?" perguntou Júlia, erguendo seu copo vazio. "Claro, pequena. Sirva-se à vontade." A naturalidade com que a menina agora se movimentava pelo apartamento, como se sempre tivesse vivido ali, causava em Augusto uma sensação de plenitude que ele jamais imaginara possível. Os médicos haviam lhe dado 6 meses, e metade desse tempo já havia se passado, mas paradoxalmente nunca se sentira tão vivo. "Dona Conceição", começou ele, aproveitando um momento em que Júlia estava distraída alimentando Romeu, o peixe beta que Augusto lhe dera de presente. "Precisamos conversar sobre algo importante." A idosa assentiu, como se já esperasse por essa conversa. "É sobre a adoção, não é?" Augusto não conseguiu esconder sua surpresa. Não havia mencionado seus planos a ela ainda. "Como a senhora..." "Seu Augusto, posso ter problemas de saúde, mas minha mente ainda funciona bem," sorriu ela. "Tenho observado como o senhor olha para Júlia. É um olhar de pai, não de benfeitor. E seu advogado veio aqui 2 vezes na semana passada, sempre com documentos que o senhor não me mostrou." Augusto sentiu o rosto esquentar. Realmente havia se reunido com o Dr. Peçanha para iniciar o processo, mas pretendia discuti-lo com Dona Conceição quando estivesse tudo mais adiantado. "Perdoe-me", disse sinceramente. "Não quis esconder isso da senhora. Apenas achei que seria melhor esperar que estivesse mais recuperada." "Não há o que perdoar. Na verdade, fico feliz que queira assegurar o futuro de Júlia. Ela merece todas as oportunidades que o senhor pode oferecer." "Então, a senhora não se opõe?" perguntou Augusto, quase sem acreditar na aceitação tão pronta. Dona Conceição ajeitou o xale sobre os ombros, parecendo subitamente mais velha. "Seu Augusto, não sou tola. Sei que minha saúde é precária. O médico foi honesto comigo quando você não estava no quarto do hospital. Meu coração está funcionando a menos de metade da capacidade e meus rins estão comprometidos. Não sei quanto tempo mais terei com Júlia." A franqueza da idosa pegou Augusto desprevenido. Ele, mais do que ninguém, compreendia o peso de carregar um diagnóstico terminal. "A senhora não deveria desistir. Há tratamentos, especialistas no exterior.
Já vivi minha vida, seu Augusto. Foi uma vida boa, apesar das dificuldades. Criei minha filha e agora tenho cuidado de minha neta. Minha única preocupação era o que aconteceria com Júlia quando eu não estivesse mais aqui. E então, o senhor apareceu. Augusto engoliu em seco, incapaz de encontrar palavras adequadas. O que a senhora está dizendo é que consente com a adoção. Sim, consinto, com uma condição. Qual? Que eu possa continuar vivendo aqui, com vocês, pelo tempo que me restar. Quero ver Júlia crescer, mesmo que seja apenas por mais alguns meses ou anos. Dona Conceição, respondeu Augusto com emoção genuína. A senhora sempre terá um lugar aqui. Nunca pensei em separar vocês. Na verdade, estava pensando em algo como uma adoção conjunta. A senhora continuaria sendo a avó de Júlia e eu seria o pai que ela nunca teve. Os olhos da idosa brilharam com lágrimas contidas. O senhor é um bom homem, seu Augusto, melhor do que imagina. Augusto baixou o olhar, sentindo o peso de um segredo que precisava compartilhar. Dona Conceição, há algo que preciso lhe contar. Algo que nem Júlia sabe ainda. A expressão da idosa tornou-se séria, preparando-se para alguma revelação difícil. Estou doente, disse Augusto finalmente. Câncer pancreático em estágio terminal. Os médicos me deram 6 meses. Já se passaram 3. O choque no rosto de Dona Conceição foi rapidamente substituído por uma compreensão profunda. De repente, tudo fazia sentido. A urgência de Augusto, sua dedicação quase desesperada a Júlia, sua generosidade sem limites. Oh, meu Deus, sussurrou ela. E não há tratamento? Estou fazendo quimioterapia paliativa, mas as chances são mínimas. Por isso quero garantir o futuro de Júlia o mais rapidamente possível. Ela não sabe? Ainda não. Não quero assustá-la. Ela já perdeu a mãe. Mas pretende contar a ela? Augusto assentiu lentamente. Quando o momento for adequado. Não quero que ela descubra de repente. E não quero que pense que estou adotando-a apenas por causa da minha condição. Quero que saiba que é porque realmente a amo. A palavra amo, pronunciada quase acidentalmente, surpreendeu Augusto. Era a primeira vez que admitia abertamente o sentimento que crescera em seu coração por aquela criança. Ela também o ama, seu Augusto, afirmou Dona Conceição com suavidade. Fala do senhor o tempo todo. Ontem mesmo disse à professora que queria ser empresária igual ao papai Augusto. A menção a papai Augusto fez com que Augusto sentisse um nó na garganta. Ela me chamou assim? Ainda não diretamente, mas em seu coração o senhor já é pai dela. A conversa foi interrompida quando Júlia voltou correndo, animada para mostrar que Romeu havia comido toda a comida de sua mão. Nos dias seguintes, o processo de adoção avançou com surpreendente rapidez. A influência de Augusto, combinada com o consentimento explícito de Dona Conceição e as circunstâncias especiais da situação, ajudou a superar muitos dos obstáculos burocráticos. Dr. Peçanha também tratou de obter autorização judicial para que o processo corresse em sigilo, protegendo a privacidade de todos os envolvidos, especialmente de Júlia. A assistente social designada para o caso, doutora Luísa, ficou visivelmente impressionada durante sua visita ao apartamento. Raramente vejo uma adaptação tão bem-sucedida, comentou ela após entrevistar Júlia separadamente. A menina está claramente feliz e segura. Sua adaptação escolar também tem sido exemplar, segundo os relatórios que recebi. Júlia é excepcional, respondeu Augusto com orgulho. Inteligente, dedicada e com um coração enorme. Percebo que o senhor desenvolveu um vínculo genuíno com ela, observou a assistente social. Isso é fundamental para o sucesso de uma adoção. Não estou adotando Júlia por capricho ou para preencher um vazio em minha vida, afirmou Augusto com sinceridade. Estou fazendo isso porque acredito que posso oferecer a ela um futuro que de outra forma não seria possível. Doutora Luísa fez algumas anotações e então perguntou. Senhor Mendonça, devo ser franca. O senhor tem 72 anos. A diferença de idade entre o senhor e a criança é significativa. Como pretende lidar com isso a longo prazo? A pergunta, embora esperada,
fez Augusto sentir o peso de seu diagnóstico. Decidiu ser parcialmente honesto. Tenho plena consciência da minha idade, doutora Luísa. Por isso mesmo estou tomando todas as providências para garantir o futuro de Júlia, independentemente do que aconteça comigo. Meu testamento foi atualizado, fundos fiduciários foram estabelecidos e tutores foram designados caso eu não possa mais cuidar dela. E quem seriam esses tutores? Dona Conceição, é claro, enquanto sua saúde permitir. E depois meu advogado, Dr. Peçanha, e sua esposa, que já tem 3 filhos e adoram Júlia. A resposta pareceu satisfazer a assistente social, que continuou sua avaliação. Ao final da visita, ela informou que seu relatório seria favorável à adoção, o que foi recebido com alívio por Augusto. Naquela noite, após o jantar, Augusto decidiu que era hora de falar com Júlia sobre a adoção. Dona Conceição já havia conversado com a neta, preparando-a para a ideia, mas Augusto queria ter certeza de que a menina compreendia completamente o que estava acontecendo. Convidou-a para sentar na varanda, onde as luzes da cidade começavam a piscar enquanto a noite caía sobre São Paulo. Júlia, começou ele com cuidado, sua avó conversou com você sobre a adoção? A menina assentiu, seus olhos grandes fixos no rosto de Augusto. Ela disse que o senhor quer ser meu pai de verdade, com papel e tudo. Isso mesmo, confirmou Augusto, surpreso com a simplicidade com que a criança resumira a complexa questão legal. O que você acha disso? Júlia pareceu refletir profundamente por um momento, seu pequeno rosto assumindo uma expressão séria que a fazia parecer muito mais velha do que seus 8 anos. O senhor seria um bom pai, declarou finalmente. Já cuida de mim e da vovó, lê histórias para mim e nunca grita como o pai da Mariana. Augusto não pôde deixar de sorrir com a lógica infantil, mas sólida. Mas tenho uma dúvida, continuou Júlia, inclinando a cabeça. Se o senhor for meu pai, como devo chamá-lo? Seu Augusto não seria mais certo, né? A pergunta tão simples e ao mesmo tempo tão profunda pegou Augusto desprevenido. Nunca havia se imaginado sendo chamado de pai por alguém. Você pode me chamar como se sentir mais confortável, pequena. Pode continuar com o seu Augusto por enquanto, se preferir. Ou posso chamar de pai, completou Júlia, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e incerteza. Sim, respondeu Augusto, sentindo um calor inesperado se espalhar em seu peito. Você pode me chamar de pai. Júlia levantou-se e, sem aviso, lançou-se nos braços de Augusto, abraçando-o com toda a força que seus pequenos braços permitiam. Eu nunca tive um pai antes, confidenciou ela, com o rosto enterrado no ombro dele. Vai ser bom ter um. Para mim também, pequena, respondeu Augusto, lutando contra a emoção que ameaçava dominá-lo. Nunca tive uma filha antes. Vamos aprender juntos, está bem? Júlia assentiu e então, surpreendendo a ambos, disse: Eu te amo, pai. As palavras pronunciadas com a naturalidade e sinceridade que só uma criança poderia ter, atingiram Augusto como uma onda. Por um momento, ficou sem reação, processando o impacto daquelas 3 simples palavras que nunca ouvira dirigidas a si. Eu também te amo, Júlia, respondeu finalmente, percebendo que nunca havia dito isso a ninguém em sua vida adulta. Daquele momento em diante, algo fundamental mudou na dinâmica entre eles. Júlia começou a chamar Augusto de pai com crescente naturalidade, como se o termo sempre tivesse feito parte de seu vocabulário. E ele, por sua vez, referia-se a ela como minha filha, sem hesitação, sentindo um orgulho que jamais experimentara em todas suas conquistas empresariais. O processo de adoção avançou mais rapidamente do que o esperado, graças à dedicação de Dr. Peçanha e à boa vontade da juíza encarregada do caso, que se sensibilizou com a história. Em menos de 2 meses, a sentença foi proferida, oficializando o que seus corações já sabiam. Augusto Mendonça e Júlia Alves Mendonça eram legalmente pai e filha. Para comemorar, Augusto organizou uma pequena festa no apartamento. Apenas os mais próximos foram convidados. Dona Conceição, Margarida e seu marido, Dr. Peçanha e sua família, e a professora de Júlia, Dona Helena, que havia se tornado uma grande apoiadora da menina na nova escola.
Durante a celebração, Júlia não conseguia conter sua excitação, mostrando a todos o novo documento de identidade onde seu nome completo agora incluía Mendonça. Dona Conceição observava a cena com um misto de alegria e melancolia, feliz pelo futuro garantido da neta, mas consciente de sua própria fragilidade. Em um momento tranquilo, enquanto os convidados se serviam do bolo, decorado com a frase "Bem-vinda à família, Júlia Mendonça", Augusto aproximou-se de Dona Conceição, que estava sentada em uma poltrona afastada. "A senhora está bem?" perguntou, notando sua expressão cansada. "Só um pouco exausta com toda a agitação", respondeu ela com um sorriso fraco. "Mas feliz, muito feliz. O senhor, você, cumpriu sua promessa, Augusto. Deu a Júlia uma nova vida, um novo começo." "Nós dois demos", corrigiu ele gentilmente. "Você criou uma menina extraordinária, Conceição. Tudo o que estou fazendo é continuar o trabalho que você começou." A idosa assentiu, emocionada demais para responder. Depois de um momento, disse em voz baixa: "Augusto, precisamos conversar sobre o seu problema de saúde. Quando pretende contar a Júlia?" Augusto suspirou, sentindo o peso da preocupação que vinha adiando. "Não sei ao certo. Os médicos deram 6 meses, mas já se passaram quase 4 e ainda estou razoavelmente bem. A quimioterapia parece estar contendo o avanço da doença, pelo menos temporariamente." "Isso é maravilhoso", exclamou Dona Conceição, apertando a mão dele. "Mas Júlia precisa ser preparada, Augusto. Eu sei, melhor do que ninguém, como é traumático para uma criança perder alguém que ama de forma repentina. Quando Beatriz, minha filha, nos deixou, Júlia ficou semanas sem falar, sem dormir direito." Augusto sentiu um aperto no coração ao imaginar Júlia passando por esse sofrimento novamente. "Você está certa. Vou falar com ela, mas quero que seja no momento certo, de forma que ela possa processar tudo gradualmente. Não quero estragar essa felicidade que ela está vivendo agora." "Compreendo", assentiu Dona Conceição. "Só não espere demais. As crianças são mais perceptivas do que imaginamos. Júlia já comentou que o viu tomando muitos remédios e que às vezes você parece muito cansado." A observação surpreendeu Augusto. Tinha se esforçado para esconder os efeitos da quimioterapia, tomando os medicamentos quando Júlia estava na escola e disfarçando a fadiga com café e pura força de vontade. Ela percebeu isso? Claro que sim. Ela se importa com você, observa tudo. Ontem mesmo me perguntou por que você às vezes fica muito tempo no banheiro depois de almoçar. Augusto fechou os olhos por um momento. As náuseas eram um dos efeitos colaterais mais difíceis de esconder. "Vou conversar com ela", prometeu finalmente, "esta semana." A oportunidade surgiu antes do que Augusto esperava. Na noite seguinte à festa, enquanto lia para Júlia antes de dormir, a menina interrompeu-o no meio da história. "Pai, você está doente?" A pergunta direta, feita com aquela franqueza infantil que sempre o desarmava, fez Augusto congelar. Por um momento, considerou negar ou minimizar, mas algo no olhar sério de Júlia, tão semelhante ao de Dona Conceição, o fez optar pela verdade. "Sim, Júlia, estou doente", admitiu, fechando o livro lentamente. "É por isso que você toma aqueles remédios escondido?" "Você viu?" Júlia assentiu. "Semana passada, quando você pensou que eu estava com a vovó, eu vim pegar meu caderno e vi você tomando um monte de remédios na cozinha. E depois você ficou olhando pela janela por muito tempo, parecendo triste." Augusto respirou fundo, preparando-se para uma conversa que nunca imaginou ter com uma criança. "É uma doença séria, Júlia. Chama-se câncer." Os olhos da menina se arregalaram. "Minha professora antiga teve câncer. Ela ficou sem cabelo, mas depois melhorou." Augusto sorriu tristemente. "Algumas pessoas melhoram, sim, outras não", completou Júlia, sua voz pequena. "Sim, pequena, outras não." "E você vai melhorar?" A pergunta, feita com tanta esperança e medo ao mesmo tempo, partiu o coração de Augusto. Mais uma vez considerou mentir, dizer que sim, que ficaria bem, que viveriam juntos por muitos anos. Mas não podia fazer isso, não com Júlia. "Os médicos estão fazendo o melhor que podem", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado.
E eu estou lutando muito para ficar bem. Mas preciso ser honesto com você, Júlia. Esta é uma doença muito difícil de curar. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então, surpreendentemente, disse: se você não melhorar, vou ter que dizer adeus para você, como disse para minha mãe. A simplicidade e a profundidade da pergunta atingiram Augusto como um raio. Lutando contra as lágrimas, respondeu: sim, pequena, mas não vai ser logo, eu prometo. E até lá, vou aproveitar cada minuto com você. Eu também, disse Júlia, abraçando-o. E vou pedir todos os dias para você melhorar. Vou ser a melhor filha do mundo, para você ficar feliz e sarar. Augusto abraçou-a forte, incapaz de expressar em palavras o que aquele pequeno ser significava para ele. Como explicar a uma criança que ela já havia lhe dado mais felicidade em poucos meses do que ele experimentara em toda a sua longa vida? Você já é a melhor filha do mundo, Júlia, conseguiu dizer finalmente. E o que quer que aconteça, quero que você saiba que esses meses com você foram os mais felizes da minha vida. Dos meus também, murmurou Júlia sonolenta, aninhando-se contra ele. Boa noite, pai, te amo. Te amo, pequena, mais do que jamais imaginei possível. Enquanto Júlia adormecia em seus braços, Augusto percebeu que um peso enorme havia sido retirado de seus ombros. A verdade, embora dolorosa, criara um vínculo ainda mais forte entre eles. E nos dias que viriam, esse vínculo seria sua maior força para enfrentar o que o destino lhes reservava. As folhas secas de outono dançavam nas calçadas do Jardim América, enquanto Augusto e Júlia caminhavam lentamente pelo bairro. Passados 5 meses desde o diagnóstico, Augusto sentia cada vez mais o peso da doença. A quimioterapia, embora tivesse conseguido desacelerar o avanço do câncer, cobrava seu preço: perda de peso, fadiga constante e uma palidez que nenhuma quantidade de sol parecia capaz de dissipar. Mesmo assim, ele fazia questão de manter algumas rotinas, como buscar Júlia na escola sempre que possível, e fazer estas pequenas caminhadas vespertinas, aproveitando cada momento de sua energia limitada para estar com a filha. «Pai, olha aquele cachorro!» exclamou Júlia, apontando para um Golden Retriever que passeava do outro lado da rua. «Podemos ter um cachorro também?» Augusto sorriu, reconhecendo o pedido que Júlia vinha repetindo nas últimas semanas. «É uma grande responsabilidade, sabia? Eu sei, mas ia ser tão legal. Eu prometo que vou cuidar dele, dar comida, passear. A Sofia da minha classe tem um, e ela disse que ele é como um irmão.» Augusto sentiu uma pontada no peito que não tinha relação com sua doença. A menção a um irmão tocou em algo que ele vinha pensando ultimamente. Como seria a vida de Júlia quando ele não estivesse mais lá? Teria companhia suficiente? Dona Conceição, embora estivesse respondendo bem ao tratamento, ainda tinha saúde frágil. «Vamos conversar sobre isso quando chegarmos em casa, está bem?» respondeu finalmente, sem querer dar uma negativa imediata. Júlia assentiu, satisfeita por não ter recebido um não definitivo, e continuou falando animadamente sobre os diferentes tipos de cães que conhecia. Ao chegarem à cobertura, encontraram Dona Conceição na sala, tecendo o que parecia ser um cachecol. Sua saúde havia melhorado consideravelmente nos últimos meses, graças ao tratamento adequado, à alimentação equilibrada e à ausência de estresse. Embora ainda precisasse de medicação regular e cuidados especiais, havia recuperado boa parte de sua independência. «Como foi o passeio?» perguntou ela, sorrindo ao ver os dois chegarem. «Foi ótimo, vovó. Vimos um cachorro lindo e o pai disse que podemos pensar em ter um», respondeu Júlia, já correndo para mostrar à avó uma folha particularmente bonita que havia recolhido no caminho. Augusto trocou um olhar cúmplice com Dona Conceição, que ergueu as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Ele apenas deu de ombros, sorrindo. «Vou preparar um chá», anunciou ele. «Alguém aceita?» Enquanto Augusto se dirigia à cozinha, sentiu uma tontura súbita. Apoiou-se na parede, respirando fundo, esperando que passasse. Estes episódios estavam se tornando mais frequentes nas últimas semanas, um sinal de que seu tempo estava se esgotando mais rapidamente
do que os médicos haviam previsto inicialmente. Dr. Ribeiro, o mesmo cardiologista que tratara Dona Conceição e que agora acompanhava também o caso de Augusto, em parceria com o oncologista, havia sido franco em sua última consulta. Os medicamentos estão perdendo eficácia. O tumor voltou a crescer. Precisamos considerar outras opções ou focar no conforto. Augusto optara por não tentar tratamentos experimentais que o deixariam debilitado nos poucos meses que lhe restavam. Preferia a qualidade à quantidade de tempo. Dias lúcidos com Júlia eram mais valiosos do que semanas sedado em um hospital. Pai, está tudo bem? A voz de Júlia trouxe Augusto de volta ao presente. A menina o observava da entrada da cozinha, preocupação evidente em seus olhos. Estou sim, pequena, respondeu ele, forçando um sorriso. Só um pouco cansado da caminhada. Júlia não parecia convencida, mas não insistiu. Nos últimos meses, desde que Augusto revelara sua condição, ela havia desenvolvido uma espécie de sexto sentido para os momentos de fragilidade do pai, tornando-se quase superprotetora. Eu faço chá, ofereceu ela. Você pode sentar e descansar. Tudo bem, obrigado, pequena. Augusto observou com orgulho, enquanto Júlia preparava o chá com a competência de alguém muito mais velho. Ela havia crescido tanto, não apenas fisicamente, mas em maturidade e responsabilidade. A menina tímida que conhecera no semáforo havia se transformado em uma criança confiante e capaz, florescendo com o amor e a segurança que agora a cercavam. Enquanto tomavam chá na sala, Augusto decidiu abordar um assunto que vinha adiando há dias. Júlia, Dona Conceição, há algo que preciso discutir com vocês. Na semana que vem teremos uma reunião especial aqui em casa. Dr. Peçanha virá com alguns documentos importantes que precisamos revisar juntos. Que documentos, pai? Perguntou Júlia, curiosa. Augusto hesitou, buscando a maneira mais suave de explicar. São documentos sobre o futuro, pequena. Sobre como as coisas serão organizadas para garantir que você e sua avó tenham tudo o que precisam, sempre. Júlia ficou séria, compreendendo imediatamente o que o pai queria dizer. Para uma criança de 8 anos, ela tinha uma percepção assustadoramente clara da situação. É por causa da sua doença? Perguntou diretamente. Augusto assentiu, admirando mais uma vez a coragem da filha. Sim, precisamos nos preparar. É o que pessoas responsáveis fazem. Dona Conceição observava a interação em silêncio, os olhos úmidos. Ela, mais do que ninguém, compreendia a dor de Augusto, não pelo sofrimento físico, mas pela angústia de saber que deixaria Júlia tão cedo. Vai ser uma reunião chata? Perguntou Júlia, tentando aliviar o peso do momento. Augusto sorriu. Provavelmente. Documentos legais geralmente são, mas é importante. E depois, podemos fazer algo divertido, o que você achar. Podemos ir ao zoológico? Sugeriu Júlia, animando-se. Nunca fui. Claro que podemos, prometeu Augusto, sentindo uma pontada ao pensar em quantos primeiros de Júlia ele não viveria para presenciar. É um programa excelente. Na semana seguinte, como prometido, Dr. Peçanha chegou à cobertura acompanhado de uma assistente e de um tabelião. A reunião foi realizada no escritório temporário que Augusto havia montado em um canto da biblioteca, já que seu antigo escritório agora era o quarto de Dona Conceição. Júlia foi incluída na primeira parte da reunião, onde Augusto explicou em termos simples o que estava sendo decidido. O advogado, que havia se tornado quase um tio para a menina, teve o cuidado de usar linguagem acessível e responder pacientemente a todas as suas perguntas. Então todos esses papéis são para garantir que eu vou ficar bem? Perguntou Júlia, olhando para a pilha de documentos sobre a mesa. Exatamente, confirmou o Dr. Peçanha. Seu pai está organizando tudo com muito cuidado. Você nunca precisará se preocupar com nada material. Após essa introdução, Margarida levou Júlia para ajudá-la a preparar um lanche especial, enquanto os adultos prosseguiam com a parte mais técnica da reunião. Augusto havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Seu testamento deixava a maior parte de sua fortuna, estimada em 2,3 bilhões de reais, para Júlia, em um fundo fiduciário cuidadosamente estruturado. A menina teria acesso a uma mesada razoável durante a infância e adolescência, valores maiores para custear sua educação
e primeiras experiências profissionais ao atingir a maioridade e o controle total sobre o patrimônio apenas aos 30 anos. Quero que ela tenha recursos suficientes para realizar seus sonhos, mas não quero que o dinheiro a corrompa ou a impeça de desenvolver seu próprio caráter, explicou Augusto. Além disso, o testamento estabelecia uma fundação em nome de Júlia, destinando 10% da fortuna total para projetos sociais, com foco em educação médica para crianças carentes, honrando tanto o sonho da menina de se tornar médica quanto sua própria origem humilde. Para Dona Conceição, Augusto providenciara uma pensão vitalícia generosa, a propriedade do apartamento onde viviam, um carro com motorista e um plano de saúde abrangente que cobriria quaisquer necessidades médicas futuras. A senhora será a guardiã legal de Júlia até que ela complete 18 anos, explicou o Dr. Peçanha. Mas caso sua saúde não permita, estabelecemos um conselho tutelar formado por mim e minha esposa, pela professora Helena e pelo Dr. Ribeiro, todos pessoas que Júlia conhece e em quem confia. Dona Conceição assentiu emocionada. Augusto pensou em tudo, comentou ela. Parece que não deixou nada ao acaso. Tentei prever todas as possibilidades, admitiu ele. Não posso estar fisicamente presente no futuro de Júlia, mas posso garantir que ela nunca estará desamparada. A reunião prosseguiu por mais algumas horas, com a revisão e assinatura de inúmeros documentos. Quando finalmente terminaram, Augusto sentia-se exausto, mas aliviado. Havia cumprido uma das tarefas mais importantes que se impusera desde o diagnóstico. Como prometido, no dia seguinte levou Júlia ao zoológico de São Paulo. Dona Conceição preferiu ficar em casa, dando a pai e filha um tempo a sós. Apesar da fadiga, Augusto caminhou por horas com Júlia, observando sua excitação diante de cada animal, respondendo às suas perguntas intermináveis e registrando mentalmente cada sorriso, cada expressão de surpresa e alegria. Olha, pai, as girafas são ainda mais altas do que eu imaginava. É verdade. Sabia que são os animais mais altos da Terra? Podem chegar a quase 6 metros. Nossa, e como elas dormem? Não caem. Elas dormem em pé pequena. E muito pouco, cerca de 2 horas por dia em cochilos de poucos minutos. Como você sabe tudo isso? Augusto sorriu. Não sei tudo, Júlia. Aprendi muitas coisas ao longo da vida, mas ainda há muito que não sei. Por isso, é importante estudar sempre como você faz. Quando eu crescer, vou saber tudo sobre medicina, declarou Júlia com convicção, para poder ajudar pessoas como você e a vovó. Augusto sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com sua doença. Tenho certeza que você será uma médica extraordinária, pequena, a melhor de todas. Ao final do dia, voltaram para casa exaustos, mas felizes. Augusto, embora fisicamente debilitado, sentia-se emocionalmente pleno. Dias como aquele eram presentes inestimáveis. Nas semanas seguintes, sua saúde começou a deteriorar-se mais rapidamente. Ao completar o 5º mês após o diagnóstico, já não conseguia esconder os efeitos da doença. Perdera peso significativo, a pele adquirira um tom amarelado devido à disfunção hepática e a fadiga tornara-se quase constante. Ainda assim, fazia questão de manter uma rotina com Júlia, ajudá-la com a lição de casa, ouvir sobre seu dia na escola, ler para ela antes de dormir, mesmo que às vezes precisasse parar para recuperar o fôlego entre os capítulos. Numa noite particularmente difícil, após um acesso de tosse que o deixou exausto, Augusto encontrou Júlia sentada na beira de sua cama, observando-o com olhos preocupados. Pai, posso dormir aqui com você hoje? Perguntou ela em voz baixa. Claro, pequena, respondeu ele, comovido com o pedido. Júlia aninhou-se ao seu lado com cuidado, como se temesse machucá-lo. Estou com medo, confessou após alguns minutos de silêncio. Do que, Júlia? De você ir embora como a mamãe. Augusto sentiu um nó na garganta. Como responder a isso? Como confortar uma criança diante do inevitável? Júlia, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Todos nós temos um tempo determinado neste mundo. O meu está chegando ao fim antes do que eu gostaria, é verdade. Mas saiba que estes meses com você foram os mais felizes da minha vida.
Dos meus também, murmurou ela, aninhando-se mais perto. Mesmo quando eu não estiver mais aqui fisicamente, continuarei vivendo em suas memórias, em seu coração e nas coisas que aprendermos juntos, continuou ele. E você nunca estará sozinha. Tem sua avó, tem o Dr. Peçanha e a esposa dele, tem a professora Helena. Mas não vai ser a mesma coisa, protestou Júlia com a voz embargada. Não, não vai, concordou Augusto com honestidade. Será diferente, mas ainda assim será uma vida boa, cheia de oportunidades e pessoas que a amam. E sabe qual será minha maior alegria? Saber que você crescerá e se tornará a pessoa extraordinária que está destinada a ser. E se eu esquecer como você é? A pergunta, tão inocente e ao mesmo tempo tão profunda, partiu o coração de Augusto. Ele a abraçou mais forte, ignorando a dor física. Margarida tem feito muitas fotos nossas. E Dr. Peçanha está guardando vídeos também. Mas mais importante que isso, você se lembrará de como se sentia quando estávamos juntos. Esse sentimento ninguém pode tirar de você. Júlia ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Depois de alguns minutos, quando Augusto pensou que ela havia adormecido, a menina disse: Pai, promete uma coisa? O que, pequena? Promete que, não importa o que aconteça, você sempre vai me amar, mesmo se estiver longe? Prometo, Júlia. Meu amor por você não tem fim, nem no tempo, nem no espaço. Satisfeita com a resposta, Júlia finalmente adormeceu. Augusto permaneceu acordado por muito tempo, apenas observando o rosto sereno da filha, gravando cada detalhe em sua memória. Na manhã seguinte, Augusto acordou com uma nova determinação. Chamou o Dr. Peçanha e fez um pedido especial. Queria gravar uma série de vídeos para Júlia, mensagens que ela poderia assistir em momentos importantes de sua vida futura. Nos dias que se seguiram, sempre quando Júlia estava na escola, Augusto gravou dezenas de vídeos. Para o primeiro dia de aula em cada nova fase escolar, para seu aniversário de 10, 15, 18 e 21 anos, para o dia em que entrasse na faculdade, para sua formatura na escola de medicina. Ele tinha certeza que ela realizaria esse sonho, para seu eventual casamento, e muitos outros marcos que ele sabia que não viveria para presenciar. Este é seu legado mais importante, comentou o Dr. Peçanha, emocionado após uma dessas sessões de gravação. O dinheiro garante conforto e oportunidades, respondeu Augusto. Mas estas mensagens garantem que uma parte de mim estará presente nos momentos que importam. Quero que Júlia saiba que, mesmo ausente fisicamente, continuo a amá-la e a me orgulhar dela. No 6º mês após o diagnóstico, já além do tempo que os médicos haviam inicialmente previsto, Augusto enfrentava dificuldades crescentes. As dores, antes controladas com medicação, tornavam-se mais intensas. A fadiga o impedia de realizar mesmo tarefas simples sem ajuda. Dr. Ribeiro sugeriu internação hospitalar, mas Augusto recusou-se veementemente. Quero passar meus últimos dias em casa com minha família, insistiu, não em um hospital estéril. Uma enfermeira passou a acompanhá-lo em período integral, administrando morfina quando necessário e ajudando-o com os cuidados básicos. Mesmo assim, Augusto fazia questão de manter alguns rituais com Júlia. Jantar juntos, mesmo que ele mal tocasse na comida. Ouvir sobre seu dia na escola. E ler para ela antes de dormir, ainda que agora fosse Júlia quem segurasse o livro enquanto ele apenas narrava. Em uma tarde particularmente bonita, quando um raro sol de inverno banhava a varanda, Augusto pediu para ser levado para fora, onde poderia apreciar a vista da cidade que ajudara a construir. Júlia, que voltara mais cedo da escola, sentou-se ao seu lado, desenhando em seu caderno. — O que está desenhando, pequena? Perguntou ele. Júlia mostrou o desenho, uma representação colorida de um hospital moderno, com o nome Hospital Dr. Augusto Mendonça, escrito em letras grandes na fachada. — É o hospital que vou construir quando for médica, explicou ela. Vai ser o melhor hospital do Brasil e vai atender todas as crianças de graça, mesmo as que não têm dinheiro. Augusto sentiu os olhos úmidos. É um projeto maravilhoso, Júlia. Tenho certeza que você vai realizá-lo. E quando eu for médica, vou descobrir a cura para o câncer, continuou ela com determinação infantil.
para que nenhuma outra criança tenha que dizer adeus para o pai ou a mãe como eu. Augusto não conseguiu responder. A pureza do desejo de Júlia, a profundidade de seus sonhos, mesmo diante da dor iminente, demonstravam o caráter extraordinário que ela já possuía. Naquela noite, sentindo-se particularmente fraco, Augusto pediu para falar com Dona Conceição em particular. Júlia estava na sala com a enfermeira assistindo a um filme. Conceição, disse ele com voz fraca, meu tempo está acabando. Talvez dias, não mais que isso. A idosa assentiu tristemente, segurando sua mão. Sei que estamos preparados no papel, continuou Augusto, mas quero ouvir de você. Promete que vai cuidar de Júlia como sempre fez? Que vai mantê-la humilde apesar da fortuna? Que vai incentivá-la a seguir seus sonhos? Prometo, Augusto, respondeu Dona Conceição, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Enquanto tiver forças, dedicarei cada dia a garantir que Júlia cresça feliz, íntegra e fiel aos valores que você lhe ensinou. E se sua saúde piorar, promete que confiará no conselho tutelar que estabelecemos. Doutor Peçanha, Dona Helena, eles amam Júlia à maneira deles. Prometo, assegurou a idosa. Júlia sempre estará em boas mãos, Augusto. Seu legado será honrado. Satisfeito com a promessa, Augusto pediu para ver Júlia. Quando a menina entrou no quarto, ele indicou para que se sentasse ao seu lado na cama. Júlia, começou ele com voz suave, quero que saiba que estes meses como seu pai foram os melhores da minha vida. Antes de conhecer você, eu tinha dinheiro, poder, respeito, mas não tinha o que realmente importa: amor. A menina assentiu, os olhos já marejados como se pressentisse o que estava por vir. Você me ensinou a amar, pequena, e por isso serei eternamente grato. Eu também te amo, pai, respondeu Júlia, agarrando sua mão. Sei que os próximos tempos serão difíceis, mas lembre-se sempre, você é forte, inteligente e capaz de realizar qualquer coisa que se propuser. E mesmo quando eu não estiver mais aqui fisicamente, meu amor por você continuará, tão real quanto é agora. Prometo que vou ser a melhor médica do mundo, declarou Júlia entre lágrimas, e vou ajudar muitas crianças como você me ajudou. Augusto sorriu sentindo uma paz que não experimentava desde o diagnóstico. Tenho certeza que você será, pequena. Tenho certeza que será. Naquela noite, após Júlia ter se retirado para dormir, Augusto olhou pela janela para a cidade iluminada. Estava cansado, mais cansado do que jamais estivera, mas estranhamente tranquilo. Havia feito o melhor uso possível do tempo que lhe fora concedido após o diagnóstico. Havia encontrado o que muitos buscam a vida inteira e nunca encontram: um propósito maior que si mesmo, um amor incondicional, um legado verdadeiro. Com esse pensamento consolador, Augusto fechou os olhos, pronto para o que viesse a seguir, sabendo que, de alguma forma, continuaria vivo no coração da pequena menina que transformara os últimos meses de sua vida em uma jornada de descoberta, amor e redenção. 10 anos se passaram desde aquela noite em que Augusto Mendonça fechara os olhos pela última vez. São Paulo continuava a mesma cidade frenética, mas muito havia mudado na vida daqueles que foram tocados pelo empresário. O auditório do Colégio Santa Mônica estava repleto. Pais, professores e alunos se acomodavam nas cadeiras enquanto aguardavam o início da cerimônia de formatura do ensino médio. No palco, uma fileira de adolescentes em becas azul marinho aguardava o momento de receber seus diplomas. Entre eles, destacava-se uma jovem de 18 anos, cabelos cacheados presos em um coque elegante, postura ereta e olhar confiante. Júlia Mendonça não era apenas mais uma formanda, era a oradora da turma, escolhida por unanimidade pelos colegas e professores, não pelo sobrenome influente que carregava, mas por seus próprios méritos. Na primeira fileira da plateia, Dona Conceição, agora com 82 anos, observava a neta com orgulho indisfarçável. Ao seu lado, Dr. Peçanha e sua esposa, que haviam se tornado como tios para Júlia, trocavam sorrisos emocionados. A professora Helena, que acompanhara todo o desenvolvimento acadêmico da jovem, segurava discretamente um lenço.
Quando chegou o momento de Júlia discursar, um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. A jovem ajustou o microfone, respirou fundo e começou. Prezados professores, familiares, colegas e amigos, é uma honra estar aqui hoje, representando uma turma tão brilhante, cheia de jovens destinados a fazer a diferença no mundo. Sua voz, firme e melodiosa, ecoava pelo auditório. Quando me pediram para preparar este discurso, pensei muito sobre o que dizer. Poderia falar sobre nossos desafios acadêmicos, nossas conquistas esportivas, nossas festas inesquecíveis, mas decidi falar sobre algo muito mais fundamental: o verdadeiro significado de legado. Um murmúrio de interesse percorreu a plateia. 10 anos atrás eu era uma menina de 8 anos pedindo esmolas em um semáforo no centro de São Paulo. Minha avó estava doente, vivíamos em condições precárias e o futuro parecia sombrio. Então, um homem parou seu carro de luxo e mudou minha vida para sempre. Dona Conceição enxugou uma lágrima silenciosa. Esse homem era Augusto Mendonça, que viria a se tornar meu pai adotivo. Muitos de vocês o conhecem como o bilionário que transformou o mercado imobiliário brasileiro, o filantropo que doou milhões para causas sociais. Mas eu o conheci como o homem que sentava na beira da minha cama para ler histórias, que me ensinava matemática com paciência infinita e que me mostrou que o valor de uma pessoa não está no dinheiro que possui, mas no amor que é capaz de dar. Júlia fez uma pausa, controlando a própria emoção. Meu pai tinha apenas 6 meses de vida quando me adotou. Sabia que não me veria crescer, que não estaria aqui hoje, mas mesmo assim, escolheu dedicar seus últimos dias a garantir um futuro para uma criança que mal conhecia. Por quê? Porque compreendeu algo que muitos de nós, mesmo depois de anos de educação formal, ainda lutamos para entender. O verdadeiro legado não é aquilo que acumulamos, mas o que compartilhamos. Não é o que construímos para nós mesmos, mas o que construímos para os outros. As palavras de Júlia reverberavam no auditório, tocando cada pessoa presente de maneira única. Nos 6 meses que passei com meu pai, aprendi mais sobre generosidade, coragem e integridade do que em todo o resto da minha vida. E é esse aprendizado que carrego comigo ao concluir esta etapa e iniciar a próxima. Ela sorriu, seu olhar percorrendo a plateia. No próximo semestre, iniciarei meu curso de medicina na Universidade de São Paulo. Não em uma universidade privada, como muitos esperariam da herdeira de um império bilionário, mas em uma instituição pública, onde poderei conviver com a diversidade real do nosso país e entender melhor as necessidades do nosso sistema de saúde. Essa foi uma escolha consciente, inspirada pelos valores que meu pai me transmitiu. Houve uma salva de palmas espontânea. A história de Júlia era conhecida por muitos, mas ouvir suas escolhas futuras causava admiração genuína. Além disso, tenho o prazer de anunciar que a Fundação Júlia Mendonça, criada com 10% da herança deixada por meu pai, já concedeu mais de 250 bolsas de estudo integrais para jovens carentes que sonham em se tornar médicos. Cada um desses estudantes assumiu o compromisso de, após formados, dedicar pelo menos 2 anos ao atendimento em comunidades desassistidas. Mais aplausos ecoaram pelo auditório. Este é apenas o começo. O legado que meu pai iniciou continuará crescendo, multiplicando-se através das vidas que transformamos. Como ele me ensinou, dinheiro só tem valor quando usado para fazer o bem. Júlia fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Para encerrar, gostaria de dizer algo diretamente ao meu pai, que sei que de alguma forma está presente hoje. Ela olhou para cima, sua voz embargando levemente. Pai, consegui. Estou aqui exatamente onde você sonhou que eu estaria. Cada passo que dei nesses 10 anos teve sua presença, seu exemplo, seu amor, e prometo que cada passo que der daqui para frente continuará honrando o que você me ensinou. Te amo, hoje e sempre. O auditório inteiro se levantou em uma ovação emocionada. Dona Conceição chorava abertamente agora, orgulhosa da mulher extraordinária em que sua neta havia se tornado. Após a cerimônia, enquanto recebia os cumprimentos de colegas e professores,
Júlia notou um rapaz tímido de aproximadamente 15 anos, parado a uma certa distância, observando-a. Ele vestia o uniforme de um dos projetos sociais da fundação e parecia nervoso. Intrigada, Júlia aproximou-se dele. "Olá", cumprimentou com um sorriso. "Você está perdido?" O adolescente, de pele negra e olhos inteligentes, balançou a cabeça. "Não, senhora. Quer dizer, Júlia. Eu sou Carlos. Estou no programa de mentoria da fundação. Sua avó me convidou para a cerimônia." "É um prazer conhecê-lo, Carlos", respondeu Júlia, estendendo a mão. "Como está se saindo no programa?" O rosto do rapaz se iluminou. "Muito bem. Antes da fundação, eu nem sonhava em terminar o ensino médio. Agora estou pensando em medicina também, como você." "Isso é maravilhoso", sorriu Júlia. "O Brasil precisa de mais médicos comprometidos." "Na verdade", continuou Carlos, ganhando confiança, "foi por isso que quis vir hoje, para agradecer pessoalmente. O programa mudou minha vida. Minha mãe está doente, sabe? E os médicos do projeto da fundação estão cuidando dela. Antes, a gente não tinha como pagar os tratamentos." Algo na história do rapaz tocou Júlia profundamente, lembrando-a de sua própria jornada. Naquele momento, Dona Conceição aproximou-se, apoiada em sua bengala. "Vejo que já conheceu Carlos", comentou a idosa com um sorriso enigmático. "Ele é um dos nossos alunos mais promissores." "Estávamos conversando sobre o programa de mentoria", explicou Júlia, notando uma troca de olhares entre a avó e o rapaz. "Júlia", disse Dona Conceição, "há algo que não mencionei antes. Carlos não é apenas um aluno do programa. Ele é um órfão, como você foi um dia. Quando conheci sua história, pensei que talvez..." A idosa deixou a frase no ar, mas Júlia compreendeu imediatamente. Olhou novamente para Carlos, vendo além da timidez inicial, a determinação, a inteligência, o desejo de superar as adversidades. "Carlos", perguntou ela diretamente, "você gostaria de fazer parte da nossa família?" O rapaz arregalou os olhos, claramente pego de surpresa. Como assim?" "Como meu irmão", explicou Júlia simplesmente. "Legalmente. Nossa casa é grande demais para apenas 2 pessoas, e acho que podemos aprender muito um com o outro." Carlos olhou de Júlia para Dona Conceição e de volta para Júlia, como se tentasse assimilar o que estava ouvindo. "Mas você mal me conhece", protestou fragilmente. Júlia sorriu, lembrando-se de algo que seu pai dissera muito tempo atrás. "Família não é sobre conhecer, Carlos. É sobre amar. E sobre escolher estar presente na vida um do outro, não importa o quê." Mais tarde naquele dia, após as comemorações, Júlia dirigiu-se sozinha ao cemitério da Consolação. O sol começava a se pôr, lançando sombras douradas sobre os mausoléus e jazigos. Caminhou com passos seguros até uma sepultura simples, mas elegante, onde se lia: Augusto Mendonça, 1945-2015, empresário, filantropo, pai amado. Depositou um buquê de girassóis, as flores preferidas de Dona Conceição, que haviam se tornado tradição em suas visitas, e sentou-se na pequena bancada de mármore. "Oi, pai", disse em voz baixa. "Consegui. Me formei com as melhores notas, como prometi. E vou começar medicina na USP no próximo semestre." O vento suave agitava as folhas das árvores próximas, como se Augusto estivesse respondendo. "A fundação está crescendo cada vez mais. Já ajudamos 250 jovens, como mencionei no discurso. Mas há algo que não contei lá, algo que decidi hoje." Júlia fez uma pausa, organizando os pensamentos. "Conheci um rapaz, Carlos. Ele tem 15 anos, é órfão e tem um potencial incrível. Vou adotá-lo como meu irmão. Acho que você aprovaria. Na verdade, tenho certeza que foi você quem colocou esse pensamento na minha cabeça." Ela sorriu, imaginando o que seu pai diria. "Sabe, pai, nesses 10 anos tenho pensado muito sobre o que você me ensinou, sobre como o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Cada vida que a Fundação toca é como uma semente plantada, uma semente que crescerá, florescerá e plantará suas próprias sementes." Júlia passou a mão suavemente sobre o nome de Augusto na lápide. "Comecei a perceber que seu legado não é apenas o dinheiro que deixou, ou mesmo a fundação,
Seu verdadeiro legado somos nós, eu, Carlos, os 250 jovens que estamos ajudando e todos os que eles ajudarão no futuro. É como uma floresta inteira crescendo a partir de uma única semente. O céu ganhava tons de púrpura e laranja enquanto o sol se punha definitivamente. Queria que pudesse ver tudo isso, pai, ver no que me tornei o que estamos construindo, mas de alguma forma sei que você vê, e espero que esteja orgulhoso. Levantando-se, Júlia tocou uma última vez a lápide. Te amo, pai, hoje e sempre. Enquanto caminhava de volta pelo cemitério, Júlia sentiu uma paz profunda. A jornada que começara naquele semáforo, 10 anos atrás, continuava se desdobrando de maneiras que nem ela nem Augusto poderiam ter imaginado. No dia seguinte, em um café próximo ao Parque Ibirapuera, Júlia encontrou-se com o Dr. Peçanha para discutir os detalhes legais da adoção de Carlos. Tem certeza disso, Júlia? Perguntou o advogado, que ainda se sentia responsável pelo bem-estar da afilhada, como prometera a Augusto. Você é jovem, está começando a faculdade. Nunca tive tanta certeza de algo na vida, respondeu ela com convicção. Carlos precisa de uma família. Eu e vovó podemos ser essa família. Além disso, ele me ajudará tanto quanto eu o ajudarei. É uma troca, não caridade. Dr. Peçanha sorriu, reconhecendo a determinação que Júlia herdara de Augusto. Seu pai ficaria muito orgulhoso, comentou. Muito orgulhoso mesmo. Eu sei, respondeu Júlia suavemente. É por isso que sei que é a decisão certa. 20 anos se passaram desde aquela conversa no café. A São Paulo de 2045 era uma cidade ainda mais vertical, mais tecnológica, mas que ainda lutava com suas desigualdades históricas. No bairro de Paraisópolis, outrora uma das maiores favelas da cidade e agora uma comunidade em transformação, uma imponente construção de linhas modernas destacava-se na paisagem. O Hospital Augusto Mendonça, uma instituição de referência em tratamento oncológico pediátrico. Naquela manhã ensolarada de primavera, uma mulher de 38 anos caminhava pelos corredores do hospital, cumprimentando funcionários e pacientes pelo nome. Doutora Júlia Mendonça não era apenas a fundadora e diretora do hospital, era uma presença constante, conhecida por dedicar pelo menos 3 dias por semana ao atendimento clínico, apesar de suas responsabilidades administrativas. Ao seu lado, caminhava um homem alto e confiante, também vestindo jaleco. Dr. Carlos Mendonça, agora com 35 anos, oncologista respeitado e co-diretor do hospital. O rapaz tímido de 2 décadas atrás havia se transformado em um médico brilhante, especializado nos casos mais desafiadores. Os resultados do novo protocolo de tratamento são promissores, comentava ele, enquanto revisavam juntos os dados em um tablet. Aumentamos a taxa de remissão em 32% nos casos de leucemia resistente. Excelente, respondeu Júlia. Precisamos compartilhar esses dados com os hospitais da rede no Nordeste. Se funciona aqui, deve funcionar lá também. A rede Augusto Mendonça já contava com 5 hospitais especializados espalhados pelo Brasil, todos oferecendo tratamento gratuito e de alta qualidade para crianças com câncer. Era a concretização do sonho que Júlia desenhara naquele caderno há tanto tempo na varanda da cobertura de seu pai. A inauguração da nova ala de transplantes será na próxima semana, lembrou Carlos. Vovó está muito animada. Disse que não perderia por nada. Dona Conceição, agora com impressionantes 92 anos, continuava lúcida e ativa. Morava ainda no mesmo apartamento, agora adaptado para suas necessidades, e participava regularmente das reuniões do conselho da fundação, oferecendo a sabedoria que apenas a experiência de quase um século de vida pode proporcionar. Falando em vovó, continuou Carlos, ela me perguntou ontem se já contei a novidade para você. Júlia olhou para o irmão com curiosidade. Que novidade? Marina está grávida, anunciou ele com um sorriso radiante. Será um menino. Vamos chamá-lo de Augusto. Júlia abraçou o irmão emocionada com a notícia. Marina, esposa de Carlos e pediatra no hospital, estava esperando o primeiro filho do casal após anos tentando. Vovó vai ficar ainda mais coruja do que já é, riu Júlia. Um tataraneto. E você será tia, completou Carlos. E madrinha, é claro.
Enquanto continuavam a ronda pelos quartos dos pacientes, Júlia foi chamada com urgência para a recepção. Uma nova paciente havia chegado, um caso complexo transferido de um hospital público que não tinha recursos para o tratamento necessário. Na sala de acolhimento, encontrou uma menina de aproximadamente 8 anos, magra e pálida, mas com olhos vivos e curiosos. Ao seu lado, uma assistente social explicava a situação. Esta é Ana Luísa. Ela foi diagnosticada com neuroblastoma em estágio avançado. É órfã, estava em um abrigo estadual. O hospital municipal a encaminhou para cá por não ter os recursos para o tratamento adequado. Júlia aproximou-se e agachou-se para ficar na altura da menina. Olá, Ana Luísa. Eu sou a doutora Júlia. Como está se sentindo hoje? Com um pouco de dor, respondeu a menina com surpreendente franqueza. Mas a moça disse que aqui vocês têm remédios bons. Sim, temos, sorriu Júlia, e vamos cuidar muito bem de você. Enquanto conversava com a menina, Júlia notou algo familiar. Talvez a dignidade no olhar, a maturidade além da idade, a coragem diante da adversidade. Algo que a lembrava de si mesma, tantos anos atrás. Após os exames iniciais e a internação de Ana Luísa, Júlia voltou para seu escritório pensativa. Na parede atrás de sua mesa, uma foto emoldurada mostrava Augusto Mendonça sorrindo, com Júlia criança ao seu lado. Olhando para a foto, Júlia tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para casa. Vovó, precisamos conversar sobre algo importante. Conheci uma paciente hoje, uma menina especial. Sim, como eu era. Exatamente. Acho que nossa família ainda pode crescer um pouco mais. Naquela noite, ao voltar para casa, o mesmo apartamento onde crescera, agora modificado para abrigar sua própria família, Júlia parou novamente no cemitério, como fazia regularmente. Diante da sepultura de Augusto, agora acompanhada por um banco de granito e cercada por um pequeno jardim bem cuidado, ela sorriu. Pai, tenho novidades. Carlos vai ser pai. E eu... Bem, acho que vou seguir seus passos mais uma vez. Há uma menina no hospital, Ana Luísa. Ela me lembra tanto de mim mesma naquela idade. Acho que vou adotá-la. O vento suave da noite agitou seus cabelos como uma carícia. Sabe, depois de todos esses anos, finalmente entendi completamente o que você me disse uma vez. Seu verdadeiro legado não foi o dinheiro, mas o amor que plantou no coração de uma menina de rua. Esse amor continua se multiplicando, pai. De mim para Carlos, de nós para os milhares de crianças que ajudamos. E agora, para Ana Luísa. Júlia passou a mão suavemente sobre o nome de Augusto na lápide, um gesto que repetira inúmeras vezes ao longo dos anos. Seu legado é uma floresta inteira crescendo a partir de uma única semente. E continua crescendo, pai. Continua crescendo. Enquanto caminhava de volta para o carro, sob o céu estrelado de São Paulo, Júlia sentiu-se preenchida por uma certeza tranquila. A história que começara naquele semáforo, 30 anos atrás, quando um bilionário solitário decidiu parar para uma menina pedindo esmola, continuaria se desdobrando em novas histórias, novos capítulos, novos legados. Uma floresta inteira, crescendo a partir de uma única semente de amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Augusto e Júlia tenha tocado seus corações. Se gostaram dessa narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e das relações humanas. Compartilhem nos comentários qual momento desta história mais emocionou vocês. Estamos ansiosos para ler suas impressões.